uma palavra humana, não é o homem falando, mas é o Espírito Santo falando. Ministra com cada um dos teus filhos, ministra com cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos começando hoje uma série chamada Prepare-se. Essa série chamada Prepare-se, ela surgiu de muitos comentários e muitas conversas que eu ouvi de alguns irmãos e até amigos e até pessoas da igreja e até de fora. Pessoas que falam assim, estavam falando assim: nossa, esse ano de 2017 foi o pior ano da minha vida. Esse ano de 2017 está muito difícil, eu não vejo a hora desse ano acabar. Eu não vejo a hora de virar o ano, porque nada deu certo, financeiro não deu certo, saúde, enfim, tantas áreas. E a pessoa começa a falar do desejo da virada do ano. Só que o mais interessante é que isso não foi hoje, porque é natural, dezembro nós começamos a pensar em 2018. Isso em outubro, eu já estava ouvindo gente falando sobre 2018. E o pior, tinha gente que falava assim, não, só depois do carnaval que vai começar o ano de 2018. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O ano letivo não começa mais, ele não termina mais em dezembro e nem começa mais depois do carnaval. Isso aí já está obsoleto, passou da fase, queridos. O ano termina dia 31 de dezembro, nós todos temos a graça de Deus, o favor de Deus para produzirmos até 31 de dezembro, amém? E vamos começar a produzir a partir do dia 1º de janeiro. Essa história de depois do carnaval é para quem quer ficar de boa, está com muito dinheiro na conta, isso não existe. E muita gente fala, não, esse ano não deu mais, está difícil, está complicado minha vida, eu realmente estou querendo que o ano de 2017 acabe e eu enterre ele e eu nunca mais quero lembrar deste ano. Só que é interessante que a pessoa fala assim, nada deu certo no ano de 2017. Como não deu certo? Não deu, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque vamos voltar um pouquinho no tempo e pensarmos em 2016, pensarmos em 2015. 2016 você, novembro, dezembro, outubro, você pensou assim, eu não quero mais que 2016 exista, eu quero mudar de ano, eu quero 2017, e você fez a mesma, talvez você tenha feito os mesmos comentários, você tenha feito a mesma análise em cima dos meses, e o ano virou, entrou 2017, e você talvez está chegando no final de 2017, com a mesma mentalidade, com a mesma cabeça, com a mesma ideia de 2016. O que faltou na sua vida? O que faltou na vida de pessoas para que esse ano fosse um sucesso? Eu creio, queridos, que esse ano realmente tem sido um ano de desafios, tem sido um ano de muito trabalho, tem sido um ano de muita luta, mas a Bíblia diz, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou e Ele continuará nos ajudando, amém? Ele continuará, mas eu quero dizer algo para você, querido. Uma das coisas que nós não temos feito, e isso tem dado resultado, é não planejar. O tema dessa palavra é os benefícios de planejar. Os benefícios de planejar. Tem uma frase que diz assim, Josué Gonçalves diz, planejar é pensar antecipadamente. Quem não planeja, não sabe onde quer chegar, e por isso nunca chega. E por isso nunca chega. Queridos, para pensar, por exemplo, essa questão de planejamento. O brasileiro, ele tem uma tendência a deixar tudo para a última hora. Sim ou não? Sim. Um dos exemplos é declaração de imposto de renda. Quem faz declaração de imposto de renda, faz a declaração de imposto de renda quando? No último dia. O site da Receita fica lá em loucuras, porque deixamos tudo para a última hora. Um tempo atrás, eu passei, hoje não é mais, é aqui em Barueri, mas era ali em cima, tinha um lugar onde você regularizava o seu título de eleitor.
E eu passei um dia por lá e estava uma fila. E eu fiquei curioso para saber quem não fica curioso quando vê uma fila. Quem não fica? Todo mundo fica. Gente, é fila e briga. Não, você vê uma briga, você fica curioso, você quer saber o que está acontecendo, você vai lá, parece que você é o cara que vai resolver o problema, é o investigador. E eu fiquei em crise com aquilo. Eu não parei o carro, eu não desci para perguntar, só faltava essa. Já pensou o pastor lá perguntando, né, se estivesse pelo menos orando pelos irmãos lá. O que eu fiz? Eu fui em casa e perguntei, falei, gente, o que está acontecendo? Aí a irmã da Luciana, que está lá do outro lado, foi acionada, responde para o Cleito, que ele está em crise, que ele não almoça, ele não dorme, ele não faz mais nada, ele só quer saber o que está acontecendo lá em cima. Aí falou, não, pessoal, hoje é o último dia para renovar o título e está todo mundo lá. Ou seja, deixamos tudo para a última hora. Não se planejamos, não nos planejamos, não pensamos, e talvez nós achamos que tudo isso é positivo, isso é negativo. Por exemplo, vamos pensar na própria declaração do imposto de renda. Deixamos para a última hora, entregamos a nossa declaração, quem faz isso sabe, e começamos desesperadamente, quando é restituição. Quando é restituição, o cara já quer entrar no primeiro lote da restituição, mas ele foi o último que entregou, a probabilidade dele receber antecipadamente é quase que zero, não vai receber. Mas a questão é que nós estamos numa época do fast food, do controle na mão, temos tudo na mão, você abre o celular, e o celular te leva aonde você quiser. Pastor, para que planejar, se nós temos o controle na mão? É dar um aperto aqui, eu resolvo minha vida, é dar um aperto ali, eu resolvo minha vida, está tudo sobre o celular, comida rápida, sabe, queridos, nós estamos parecendo naquele filme Clique, vamos levando a nossa vida e vamos tocando desta forma, e muitas vezes, nós perdemos muito tempo. Eu quero te encorajar, comece a repensar nas suas decisões, comece a repensar como tomar decisões, comece a repensar como planejar o seu futuro, é muito importante isso. Talvez o que nós precisamos é voltar e fazer uma pergunta: como é que seria o meu ano de 2017 se eu estivesse planejando, se eu tivesse planejado, se eu tivesse desenhado, se eu tivesse submetido esses planos a Deus? Será que não teria sido diferente, querido? É uma pergunta que nós devemos fazer e temos que nos responder isso. E muitas vezes nós não achamos resposta, porque nós chegamos em novembro e olhamos para trás e vemos que nada aconteceu. E eu faria essa pergunta: se eu tivesse planejado, será que eu estaria nessa situação? Será que eu estaria desse jeito? Será que seria assim? Talvez não. Talvez não. Você vai entender nessa série a importância que a Bíblia dá para planejamento. E eu não estou falando de planejamento financeiro só não, também vamos tocar essa área, mas esse não é o maior, porque veja, queridos, muitas pessoas até planejam financeiramente, mas não planejam o resto da vida. A vida é um conjunto, não é só dinheiro, é tempo, é saúde, é família, é casamento, é futuro. Agora, o que a Bíblia diz a respeito de planejamento? Vamos ler juntos Provérbios 16, verso 1. Provérbios 16, 1. Provérbios 16, 1 diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Olha que coisa. Esse provérbio aqui, ele fala por si só. O leão, o gato, a galinha, o marreco, o pato, o cachorro, a onça, o jacaré, o macaco, todas as criações de Deus, nenhuma das criações de Deus tem a capacidade de pensar, a não ser o homem. Somente ao homem foi dada a capacidade de pensar, somente ao homem foi dada a capacidade de
planejar. Somente a nós foi dada isso, queridos. Só que uma coisa que nós não podemos separar, ainda que nós fomos agraciados por Deus, com o dom, com o favor de pensamento, de planejamento, nós somos agraciados, é um favor de Deus nas nossas vidas. Ainda que nós temos isso, a Bíblia fala o quê? É o Senhor quem dá a palavra certa, é o Senhor que dá a palavra final, é o Senhor quem fala. Ou seja, em outras palavras, seus planos, seus sonhos, seus alvos, suas metas, seus objetivos, todos os propósitos que você estabelece para a sua vida, quem define é Deus. Amém? Será que se você fizer uma autoanálise agora e olhar um pouquinho para trás, você vai chegar nessa conclusão que realmente Deus define, ou que Deus tem validado os seus planos? Eu creio, queridos, que esse é o propósito de Deus. Agora, uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos pegar todos esses planos, porque a Bíblia está falando aqui, nós temos que mergulhar os nossos alvos na vontade de Deus, passar por uma profunda reflexão, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz, isso que eu estou sonhando, pensando, desejando para a minha família, desejando para os meus negócios, será que a Bíblia está em concordância, ou essa é uma vontade humana, que não tem nada a ver com a vontade de Deus? Porque a Bíblia fala em Provérbios 16, 2 e 3 assim: todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Queridos, quando você vai planejar, quando você vai colocar no papel, quando você vai escrever no seu computador, você não escreve algo que nasceu do nada, você escreve algo que está no seu coração, está no nosso coração. Então nós passamos a planejar o nosso futuro, e que é muito importante, queridos. Talvez as pessoas falem, pastor, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Se nós não tivermos revelação disso, nós achamos que o dia de amanhã pertence a Deus, somente sem ter compreensão da profundidade do que diz tudo isso. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Quando está falando de tempo, nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque, queridos, há um tempo de Deus e há o tempo do homem. Nós precisamos entender. Se nós não soubermos discernir o tempo de Deus e o tempo do homem, nós iremos passar a nossa vida inteira rodando em círculo e não chegaremos ao destino que Deus projetou para as nossas vidas. Não chegaremos. Agora, queridos, quando você começa a planejar, quando você começa a sonhar, quando você começa a colocar no papel os seus planos, Deus precisa aprovar. Deus precisa aprovar. Muitas pessoas que hoje olham para trás e falam, eu planejei e não deu certo. Eu desenhei e não aconteceu. Se não aconteceu, não fique triste. Não era a vontade de Deus. Amém? Você crê nisso, queridos? Que Deus é soberano sobre todos os planos na sua vida? Quantos creem? Diga amém. Amém. Se não aconteceu, não era a vontade de Deus. Mas eu quero dizer também, queridos, que muitas vezes não acontece, porque além de estar fora da vontade de Deus, nós não planejamos. E vamos meio que levando a vida, sabe, naquele empurrão do tempo, da sociedade. Esses dias eu estava voltando, eu fui ministrar numa cidade em Juiz de Fora, e eles esqueceram de comprar o avião, quer dizer, o voo. Já pensou o avião? Seria legal, hein?
Aí, um dia eu vou ter um avião, porque meu neto está crescendo, nós vamos comprar aqueles aviãozinhos para eles lá, de brinquedo em casa, eu vou ter um avião um dia para brincar com meu neto. E nós estávamos lá, aí ele falou, esqueci de comprar a sua passagem, e como é que faz? Eu falei, bom, não sei, cara, eu não sei, tenho que ir, não tenho? Tenho, a única forma é vir de ônibus. Eu falei, mas Juiz de Fora fica onde? Imagine, Juiz de Fora, já é de fora do país, já é fora do planeta. 9h30 de ônibus até Juiz de Fora. Ele falou, você vai vir num leito, num ônibus não sei o quê, que dorme e tal. Sem brincadeira, irmãos, eu fui num leito, fui num ônibus que dorme, só que infelizmente tinha um irmão, quer dizer, não sei se ele é irmão, mas eu considero ele como irmão já. Pequenininho assim, né? E ele roncava tanto. Eu estava pensando, eu falei, nunca, pegar um ônibus barulhento é ruim, mas imagina o cara lá barulhento. E foi. 9h30, paramos para comer, depois o cara voltou a roncar, eu falei, Jesus. Só que quando você entende que Deus quer tratar a sua vida, você fica quietinho, porque senão fica pior. Chegamos lá e tal, aí eu ministrei, aí a volta. E aí o avião? Não, é de ônibus. Então pegamos o ônibus de volta, voltei. Foi uma bênção, uma aventura. E aí, cheguei, glória a Deus, irmã, porque não era brincadeira. Glória a Deus. Cheguei lá no terminal rodoviário do Tietê, uma muvuca, gente para todo lado, eu fiquei, meu Deus do céu, vou ganhar essas pessoas, não, eu vou correr daqui. Aí eu fui pegar o metrô, era horário de pico, sem brincadeira, era uma de semana, era segunda-feira, horário de pico, eu parei na plataforma assim, o metrô veio, e um monte de gente aqui atrás, chegando. Nem que eu não quisesse mais entrar no metrô, eu era obrigado a entrar, eu fui empurrado para dentro do metrô, sem brincadeira, literalmente, quem pega metrô sabe que de vez em quando acontece isso, não acontece, Leandrão? De vez em quando não, sempre, então tá. Aí, irmãos, eu entrei e não conseguia nem se mexer, para lá, para cá, minha mala aqui, o pessoal querendo entrar para pegar os bancos, eu falei, eu só quero entrar, não preciso nem sentar. Por que eu estou contando essa história? Porque muitas vezes a nossa vida está sendo conduzida no empurrão. O que acontecer em dezembro de 2018, amém. O que acontecer em março, amém. O que acontecer em janeiro, amém. Sabe, queridos, essa não é a promessa que Deus tem para a sua vida, amém? Não é, Deus tem promessas para as nossas vidas, e nós precisamos viver todas as promessas de Deus com abundância. Posso ouvir um amém? Só que nós só viveremos em abundância, se nós soubermos o que a Bíblia fala sobre planejamento. E a motivação do coração fala muito, por exemplo, quantas pessoas sonham em comprar eu vou falar de uma coisa mais do dia a dia, um carro. Quantos sonham em ter um carro? Não vale quem já tem, gente, pelo amor de Deus, brincadeira. Quantos sonham em ter um carro? Quem não tem, levanta as mãos, eu profetizo que você vai ter, em nome de Jesus, amém? Veja bem, a pessoa começa a pensar, eu quero ter um carro. Um jovem começa a pensar em ter um carro. Vou ter um carro, cara. Vou ter um carro. E ele compra o bendito do carro. E aí ele está andando numa rodovia, e de repente ele vê do lado assim, motel. Aí ele fala, meu Deus, eu tenho um carro, cara. Eu sou de maior. Eu estou achando que eu vou visitar esse lugar. Queridos, aí de repente o carro quebra, bate, some, rouba, a pessoa fala, é a maldição de Deus. Sabe o que é? O pensamento, as atitudes do coração, as motivações erradas. Não, eu quero ter um carro. Só que é o seguinte, aí eu vou ter liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Motivação errada. Deus não vai abençoar os seus planos, mesmo que no papel precisam estar em concordância com os planos de Deus. De Deus. Quantas pessoas falam, eu vou comprar uma fazenda, uma chácara, nada contra, queridos, eu acho muito legal, tem que ter mesmo. Aí começa a planejar, chácara e tal, e começa a desenhar, e papapá e tal, aí de repente
começa a montar a planilha do financeiro e está lá, dízimo. Não, vamos tirar isso aqui para pagar a piscina. Esse valor paga a bomba, esse aqui paga o cloro, esse aqui paga não sei o quê. Sabe, queridos? Aí ela fala assim, todo domingo agora eu vou para o sítio. Não tem problema, nós temos que descansar. Mas eu quero te perguntar, você acredita que Deus vai abençoar a sua vida com um plano desse? Sim ou não? Não vai. Não vai, querido. Não vai, porque não está em concordância com a vontade de Deus. Não está em concordância com a vontade de Deus. Se Deus não concordar, mesmo que você consiga, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema, querido. Eu lembro uma vez, eu nem contei nos outros cultos, deixa eu contar aqui uma coisa rapidinho. Eu lembro uma vez que tudo que eu vou fazer eu oro, tudo. Irmãos, pensa em tudo. Eu orei que eu queria comprar um carro. Enfim, nós oramos e tal, e Deus falou comigo, porque eu gosto que Deus, assim, eu sou muito, assim, não é que eu sou muito espiritual, é difícil falar, sou muito espiritual, mas eu conduzo tudo de uma forma espiritual, não sem espiritualizar tudo, sem ser doente da cabeça, mas oração, eu quero submeter a Deus. E o Espírito Santo Deus falou claro com a gente, o carro tem que ser assim, 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 prata. E aí, nós começamos a procurar o carro, um dia eu liguei para cá, eu vi um carro, eu liguei para a Luciana, falei, Lu, achamos o carro que nós queremos, está no preço, está legal, é isso mesmo e tal. E aí eu não falei a cor para ela, eu falei, queria que você fosse ver. Quando nós chegamos lá, ela falou assim, mas o carro é preto. Eu falei, então Lu, mas veja bem, esse carro é preto, mas olha, é um carro excelente, está barato, está não sei o quê, é um carro que vai mudar a nossa vida, agora nós vamos, enfim. Ela falou, mas era prata, mas tem o P, pelo menos tem o P, Lu. Aí nós compramos o tal do carro preto, irmãos, passar 2 meses ou 3, eu não sei por qual motivo, um olho gordo de alguém, olhou para o pneu do carro e falou assim, esse carro é de leilão. Eu falei, como assim esse carro de leilão, irmão? Você está louco? Como, não é de leilão esse carro? Pode puxar no documento. Eu não sei, ele identificou pelo pneu. Eu fui puxar, o carro era de leilão, irmãos. Jesus! Assustaram, né? Eu fiquei pensando, por que eu comprei o carro preto? Sabe, queridos, eu fiquei desesperado, peguei aquele carro, queria vender, queria dar para alguém, queria me desfazer, porque eu parecia assim... Estava fora do propósito, fora da vontade de Deus. Quando nós não submetemos os nossos planos totalmente à vontade de Deus, nós iremos ter problemas. Iremos ter problemas. E a Bíblia fala, em Provérbios 16:3 assim, consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Obras, diz o quê? Diz respeito a uma ação, a uma execução. Obras é ação. Uma das coisas que todos nós precisamos ter claro, queridos, nós planejamos, mas não adianta só planejar, tem que agir, tem que ter ação, tem que ter atitude. Tem jovem planejando em casar, mas o cara não trabalha, não ora, tem nada. Não, mas eu tô tendo uma ação, eu estou olhando para uma mulher que trabalha, eu estou olhando para uma mulher que tem dinheiro, ela já tem até carro, o pai dela já deu até casa para ela. Querido, esse seu plano está furado, esse plano aí, ó, é zero o seu plano, porque você não tem obras, você não tem trabalho, você não faz, não executa. Não adianta eu falar assim, ó, está tudo no papel aqui para 2018. Querido, se você não acordar dia 1º, decidido a comer o pernil da sua... Não, brincadeira. Se você não acordar dia 2, decidido a trabalhar para ver essas metas acontecendo, não vai acontecer nada mais. Pastor, Deus abençoou, mas aqui fala o quê? Consagra ao Senhor todas as tuas obras.
Orar e consagrar, mas a execução depende bate no peito, de mim, fala, de mim. E você sabia que existe um preço para as nossas conquistas? Quantos sabem que existe um preço? Existe. Por exemplo, vamos pensar que você comprou uma casa. Vamos supor que você financiou essa casa por 20 anos. E vamos supor que você paga R$2.000 na casa por mês. Quanto você paga por mês? R$2.000. Por quantos anos? 20 anos. Todos os meses. A casa está sendo de graça ou está custando um preço? Custando um preço alto. 20 anos de 2.000. Uma bênção. Queridos, e o que você vai ter que fazer para pagar essa casa todos os meses? Trabalhar muito, suar muito. Você acredita que, ainda que exista um preço em relação aos nossos planos, em relação aos nossos alvos e metas, é muito diferente do preço de R$2.000 que você paga? Por quê? Porque nós precisamos depender da graça e do favor de Deus. Irmãos, para nós não existe sorte. Tem gente que fala, se a sorte me ajudar, vai dar tudo certo. Não! Sabe o que eu e você, nós precisamos do favor e da graça de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus que nos coloca nesse lugar, a graça de Deus que traz você aqui, a graça de Deus que faz com que você more na sua casa, que você tenha um trabalho, que você tenha comida, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso, a Deus, porque a graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Agora, veja bem, queridos, nós precisamos entender que, quando nós planejamos, nós descansamos. Nós, na verdade, desfrutamos da graça e do favor de Deus, e isso atrai um descanso para nós. A grande questão é que a única forma de nós conquistarmos tudo isso exige um preço. Não são os R$2.000, e não é por 20 anos. É um preço de oração, é um preço de jejum, é um preço de luta, é um preço de orar. Queridos, quantas conquistas eu e minha família nós tivemos em oração, em família. Orar em família, vamos orar por isso, por essa viagem, vamos orar por aquilo, pela conquista da casa, do carro, dos sonhos, eu não sei, mas em família. O problema, queridos, é que nós, quando fala de oração, nós pensamos, meu Deus do céu, não tenho paciência para orar, pastor. Esse papel que você pegou, você vai colocar lá. Se nós não orarmos e você também não orar, não acontece nada. Nós não atraímos o favor de Deus em relação à salvação, está resolvido, mas todas as outras coisas exigem um preço de oração. Temos que orar. Temos que aplicar a vontade de Deus, ouvir a vontade de Deus, interceder, queridos. Deus, sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa: os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, amém? Ainda estão por vir, creia nisso. Os melhores anos da sua vida ainda estão por vir, mas nós só vamos conquistar em oração. Há um preço. Sabe, queridos, as conquistas das nossas metas e alvos vai muito além do papel, vai muito além até de vir na igreja, vai muito além até de ler a Bíblia. É importante tudo isso, mas é muito mais importante nós orarmos sobre as nossas metas, os nossos alvos, os nossos planos. O problema é que muitos de nós não temos planos, e se não temos planos, nós não oramos. E se nós oramos assim: Senhor, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Você quer morar numa casa, aí você ora de que forma?
faça a tua vontade. O Senhor vai fazer, mas querido, estabeleça, ore, coloque ali, visualize, sonhe, profetize, declare, Deus vai fazer em nome de Jesus, amém? O que define os alvos e metas da sua vida, o tamanho da sua meta, o tamanho do seu alvo, o tamanho dos seus planos, é o tamanho da sua oração. Eu creio, queridos, que nós estamos aqui, mas Deus está falando muito sério com todos nós aqui, talvez com pessoas específicas. Você tem sonhado com coisa grande, e não está errado, mas você não tem tido a disposição de orar na proporção dos seus planos. Esquece. Querido, se você quer ver os seus filhos bem-sucedidos, começa a orar antes deles nascerem. Começa a orar antes deles nascerem. Você quer ver os seus filhos bem casados? Começa a orar antes dele pensar em casar. O Caio casado com a Lari, muito antes. O Caio eu orava pelos meus filhos, casamento. Sabe, ali é um preço, é um plano. Eu tinha um plano, o Caio casar um dia, mas em oração. Provérbios 16, 9 diz assim: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Ponha a sua alma em ordem. Ponha a sua alma em ordem. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que todos os nossos planos, eles não nascem do além, eles começam no nosso coração. Agora, uma vez que eles nascem no nosso coração, muitos deles é fruto do desejo da nossa alma. A alma que pede, a alma que deseja. E quando a alma está desequilibrada com o espírito, ou seja, a alma está dominando, a alma está falando mais forte, a alma está gritando mais, a nossa alma não está em ordem. E se ela não estiver em ordem, ela vai mandar. Sabe aquele plano para setembro de 2018? Ela vai falar para você: realiza hoje. Cara, você vai esperar até 2018, a alma gritando. Faça agora mesmo. Vai lá. Aí, por que muitas pessoas fazem loucuras? Por quê? Porque as pessoas fazem loucura, porque a alma está gritando. A alma precisa se satisfazer, ela precisa se saciar. Não, agora é a hora, vai lá e financia em 40 parcelas, nada contra, queridos. Eu estou dizendo que talvez esse era o plano para 2018, segundo semestre, mas a alma está dizendo, não, é já. E quando nós fazemos fora do propósito, do tempo de Deus, nós vamos ficar ansiosos. E a ansiedade é pecado. E o pior, traz doenças. Muitas das doenças que estão sendo hoje vitimando as pessoas, é fruto da ansiedade, porque a alma não está em ordem, não planejou, não pensou. Quando você planeja, você diz para a sua alma: alma, esse projeto não é para agora, esse projeto é para o ano que vem, fica na sua. Nós temos que determinar, queridos. Talvez você fala: pastor, mas é tão complicado tudo isso que você está falando, porque a minoria faz planos hoje em dia, pastor. Hoje em dia, a minoria faz plano, mas eu quero dizer uma coisa para você: a minoria que faz plano, pode ter certeza, alguma coisa diferente de você ela tem, alguma coisa tem. Talvez você diga: pastor, eu não fiz plano, e eu nem orei pelos meus planos, mas eu estou bem. Amém. Agora a pergunta é: será que se você fizesse planos e orasse, você não estaria melhor do que você está, querido? Nós somos frutos das nossas decisões de hoje. O que nós seremos amanhã, começamos hoje. Einstein fala, é insanidade
Insanidade é fazer sempre as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. Talvez você está cansado mesmo do ano de 2017. Mas na verdade, querido, seu cansaço não é do ano de 2017. Talvez o seu cansaço é da sua vida. Até hoje, nada deu certo. Nada aconteceu. Você planejou, você sonhou, mas não deu nada certo. Eu quero dizer duas coisas finais para você. Eu já estou concluindo, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Eu quero dizer duas coisas muito sérias para você. A primeira delas é que você e eu, nós precisamos tomar uma decisão. Planejar a nossa vida, planejar nossas metas, os nossos alvos. Quais são os planos que você tem para os seus filhos? Quais são os planos que você tem de estudo? Você que é jovem, eu quero ser um grande empresário. Eu lembro que, antes de ser pastor, eu não queria ser pastor. Só que deixa eu explicar essa história, porque todo mundo fala isso, eu não quero ser pastor. E até isso é um pouco antibíblico, porque a Bíblia fala que quem deseja episcopado, excelente obra deseja. É um direito não querer, mas a Bíblia fala sobre isto. Agora a questão, eu não queria, mas uma época eu passei a querer, e eu planejei vir para a igreja, ser tempo integral um determinado tempo da minha vida. O tempo passou, depois de 4 anos aconteceu. Só que aconteceu no tempo certo, no tempo de Deus, dentro da vontade dEle. As coisas aconteceram naturalmente. Eu estava naquela empresa há 22 anos. Quem é que sai de uma empresa há 22 anos e recebe a indenização integral? Eu não pedi a conta porque nós fizemos um acordo, só que no fim das contas, quando eu fui devolver o fundo de garantia, o patrão falou, não quero. Sabe, queridos, se lá em 2008, foi 2012, eu tivesse decidido, não, eu vou sair pronto e acabou, tinha dado tudo errado. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para você. Planeje em Deus. Planeje em Deus. E se, ainda assim, queridos, se você olha para a sua vida, e você se vê uma pessoa derrotada, uma pessoa que não planejou, ou que planejou e nada aconteceu, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem um plano para você, amém? Amém, irmão? Deus tem um plano para você, independente de como está a tua vida, amém? E o plano de Deus para a sua vida está aqui, Jeremias 29:11. Por favor, vamos ficar em pé. Olha que coisa, queridos. Nós precisamos resgatar o profético nas nossas vidas. Precisamos, querido, o profético tem que ser resgatado das nossas vidas hoje, porque não tem sentido eu e você nós entrarmos naquela porta ali e sair da mesma forma por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos. Não aceite isso para a sua vida. Não aceite. Deus tem planos incríveis para você. Sabe, não vai chegar, você não pode chegar no final da sua vida com 70, 80, 90, 100 anos, olhar para trás e falar, eu passei 50 anos, sentando naquelas cadeiras da Igreja da Paz de Barueri, e nada aconteceu. Foi culpa do pastor, foi culpa não sei do que. Não, querido, não é culpa de ninguém. Nós precisamos tomar atitude, porque Deus tem planos para você. Talvez você olhe para frente, olha para trás e vê que não tem nada, não tem planos nenhum. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz em Jeremias 29:11, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos,
planos de dar-lhes esperança e um futuro. Você pode aplaudir ao Senhor? Toma posse disso em nome de Jesus. Aleluia. Esse é o plano de Deus para a sua vida, independente de qualquer coisa. Recebe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos cantar essa canção, mas eu creio, quando eu estava preparando, quando eu estava orando por isso, e hoje de manhã, quando eu estava em Curitiba, dentro do avião, eu vim orando e falando, eu quero orar, eu quero profetizar, se possível colocar as mãos nos irmãos. Eu não sei se vai ser possível, mas eu quero te encorajar. Essa noite você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Não leve a sua vida mais como aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Você toma uma posição hoje e determina, daqui para frente vai ser diferente. Eu viverei os melhores anos da minha vida em nome de Jesus. Então, querido, enquanto essa canção toca, eu quero te encorajar, você não ficar inerte a tudo isso. Tomar uma decisão interior, sair do teu lugar, se ajoelhar aqui na frente, no corredor. Eu quero transferir essa unção na tua vida. Você vai receber e vai começar a tomar posse do ano de 2018 já. A sua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És incomparável.